Bom dia, gente. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito de verdades e certezas, né? O que quer dizer isso? Existe, né, dentro da realidade humana e das relações humanas, né? Agora falando das relações humanas, que é o nosso objeto de atenção aqui, esse elemento do que é uma verdade, do que são certezas, né? Desde tempos idos, né, desde lá do Descartes, que trouxe isso muito forte para a nossa cultura, quando ele colocou que eu penso, logo eu existo, ele estabeleceu esse elemento da certeza como algo que fosse, né, o equivalente à verdade, né? Então, assim, na verdade, se a gente for verificar a realidade, é que eu primeiro existo para conseguir pensar, né? Porque eu preciso de um corpo, de uma consciência em relação com o mundo para conseguir pensar, né? É uma possibilidade humana a partir da nossa existência. O contrário, né? Eu penso, logo eu existo, é uma consideração absurda, né? Mas, apesar de absurdo, se a gente for pensar em termos de realidade, isso acontece com muito mais frequência do que a gente pensa nas relações humanas, né? Então, por exemplo, a maior parte das pessoas, quando chegam no processo terapêutico, elas vêm trazendo as suas certezas, né? Os seus penso, logo existo, né? As suas certezas, as suas convicções a respeito das coisas, né? E essa certeza geralmente traz uma culpabilização, seja de si mesma, né, da pessoa se culpando ou culpando ao outro, né? Então, a nossa cultura maniqueísta, que coloca sempre as coisas em termos de certo, errado, de bom e de mal, né, faz com que as pessoas entendam as suas situações e as situações de relacionamento dentro dessa perspectiva. E isso é bem importante que a gente desmonte através de uma comunicação o mais clara possível. Mas para entender essa questão da certeza, a certeza é mais ou menos aquela situação quando a gente vai procurar a chave que deixou em cima do balcão. Eu tenho certeza que eu deixei lá. Aí eu chego lá e a chave não está no balcão. O que houve aí? Eu tinha uma convicção a respeito de onde eu tinha deixado a chave e me enganei, né? Como é que é possível isso? Porque a convicção ela é um estado psicológico, a certeza é um estado psicológico, é uma situação psicológica, não é a descrição da realidade objetiva. Se tivesse uma câmera filmando o meu movimento, ela ia mostrar que eu deixei dentro da bolsa a chave. Mas a minha convicção é de que deixei em cima do balcão. Então, levando em conta isso, a gente pode compreender que muitas certezas que a gente estabelece na relação com os outros são certezas, né? Para que a gente possa saber efetivamente o que aconteceu, a gente precisa ficar mais atento à realidade objetiva, né? Descrever o que aconteceu, tentar verificar a verdade da situação, né? Por exemplo, a água, ela é H2O, né? Por verificação química, por verificação científica. Por mais que eu tenha convicção de que ela seja H3O, isso não muda a realidade da água, né? Então, essa possibilidade humana que é de ter convicções, de ter certezas, prejudica muito as relações humanas, porque as pessoas vão julgar o outro, né, ou julgar a si mesmas a partir das suas certezas, que são já elaborações que a gente faz a respeito das coisas, e não são as coisas em si. Então, eu queria chamar a atenção aqui quando as pessoas têm dificuldades de relacionamento, entram em conflito com alguma outra pessoa, se chateiam com outras pessoas ou consigo mesmas, que buscassem atentar para essa perspectiva judicativa, né? Essa questão de as coisas serem feitas em termos de julgamento de culpado e inocente, sem que se constate o que de fato está acontecendo. Então, seja entre mães e filhos, seja entre irmãos, seja em relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, a gente constata uma atitude da outra pessoa e a gente julga, né? Julga conforme as nossas certezas, sem conferir, sem estabelecer uma comunicação adequada, sem ir verificar com o outro o que de fato está acontecendo e qual é a perspectiva dele a respeito da coisa. Então, assim, um objeto, ele tem as suas propriedades materiais. E a nossa relação com ele, então, uma pessoa olha para alguma coisa e ela vai falar da função que essa coisa tem, das certezas que essa coisa estabelece, que ela estabelece em relação a essa coisa. E essa coisa, ela tem uma propriedade em si. Então, vamos pegar, eu tenho um vaso de flores em cima da mesa.
Esse vaso, ele tem propriedades materiais objetivas, características que podem ser descritas, que podem ser fotografadas, que podem ser filmadas. Agora, esse vaso vai ter uma função para mim, né? E eu posso estabelecer certezas a respeito dele a partir da minha história de relação com ele. Então, se é um vaso que eu coloquei ali, que eu reguei a planta, que eu cuido, é um vaso que tem um significado, uma função afetiva para mim, que é diferente para uma outra pessoa que vai olhar esse mesmo vaso, vai ver um vaso com as suas propriedades constitutivas, mas vai ser afetado por esse vaso de uma outra forma. Por exemplo, se ele não gostar de plantas, né? Vai olhar para o vaso, aquele vaso vai ter uma função nele distinta do que tem para mim. Então, essa diferença entre o modo como eu sou afetado pelas coisas, a função das coisas em mim e o que elas são, né, e a propriedade objetiva das coisas, e falando de objetivo também, quando a gente fala das relações, dos acontecimentos entre as pessoas, é fundamental na hora da gente tentar compreender uma situação. Então, se eu estou numa situação de relação e estou num ponto de conflito, eu tenho que conseguir distinguir isso, o que é a realidade objetiva daquela situação e como é que cada pessoa é atingida por aquela situação. Então, muito mais importante do que eu acusar o outro a respeito do que ele fez ou deixou de fazer, é eu verificar com o outro como é que as coisas o estão atingindo, né? Qual é a função de determinada situação para ele, que daí a gente vai encontrar um elemento muito comum, que é essa confusão entre o que é a realidade objetiva e a certeza que a pessoa estabelece a partir dela. A questão é que a gente vai se relacionar com as outras pessoas falando da nossa certeza. Então, como eu tenho certeza que o outro fez por esse objetivo, eu considero isso a verdade, quando na verdade é só a minha certeza e eu posso me enganar. E eu posso me enganar porque é muito comum na nossa cultura que a gente interprete as atitudes dos outros, né? Então, essa noção, essa contaminação da interpretação na nossa realidade de relacionamento é fundamental. Eu quero, em outros momentos, conversar mais com vocês a respeito do que é a interpretação da realidade, das relações, os elementos que eu coloco na situação, ao invés de eu retirar da situação, ao invés de eu constatar o que está posto na situação, né? Porque se não houvesse a interpretação na realidade humana, não haveria impasse de apropriação dos acontecimentos, porque a gente veria as coisas mais perto do que é a verdade da situação. Só que, devido a toda a história da humanidade, devido a várias filosofias aí que se estabeleceram em cima de certezas, de convicções, a gente tem atualmente, né, nas nossas relações interpessoais, esse elemento, esse vício da interpretação, de eu considerar, né, desde a psicanálise, que trouxe isso com força, né, a interpretação dos sonhos, a interpretação das atitudes, isso faz com que a gente acabe estabelecendo a nossa interpretação a partir das situações, ao invés de lá constatar o que de fato está acontecendo. Então, eu quero chamar atenção para esse aspecto, vamos usar exemplos em outros momentos, para que a gente compreenda o que eu estou considerando que tem a ver com a minha história e o que é de fato o que está acontecendo, para que eu consiga pensar a realidade objetiva o mais cientificamente possível, quer dizer, o mais perto da verdade da situação e não a partir das minhas convicções, porque são esses equívocos, impasses e mal entendidos que vêm das interpretações que prejudicam as relações humanas. Tá, gente? Então, queria que vocês dessem uma pensadinha nisso e a gente se encontra na semana que vem. Um abração.